Bom, boa noite de novo. Hoje é dia 25 de outubro. E a nossa aula hoje é sobre os projetos. Então, primeiro, inicialmente, um pouco sobre a pesquisa em epidemiologia. Não são novidades, são alguns aspectos que eu já comentei, nós já falamos sobre eles, sobretudo nas duas primeiras aulas. Mas agora eu trago com mais exemplos e também deixo algumas dicas, né, caso vocês quiserem fazer pesquisas no futuro. Com o fim da pandemia, vai dar para fazer muitas pesquisas presenciais, né? Então, caso vocês quiserem fazer durante a graduação ou depois, se vocês forem trabalhar com professores, vão ficar algumas dicas aqui. Até para pós-graduação, caso vocês tenham interesse em seguir nessa área, tem algumas coisinhas aqui. E aí, depois, no final da aula, eu apresento sobre o projeto. E aí, os alunos que estão aqui, né? Vocês que estão aqui, vão poder tirar as dúvidas aqui. Quem não está aqui, que vai só assistir a gravação, vai ter que tirar as dúvidas comigo depois. De qualquer forma, só lembrando o nosso cronograma, vocês vão ter a partir de hoje uma semana para elaborar o projeto e para encaminhar na próxima semana, na próxima segunda-feira. E como é que é feito isso? O projeto, ele é feito de forma colaborativa, então vocês vão fazer uma primeira versão, vão encaminhar por e-mail, e eu dou um retorno, e com sugestões, ou seja, ele já tiver ok, fala, não, tá ok, já pode submeter essa versão. Tem alguns casos em que eu fico dando 2, 3 retornos, então vou ter que me enviar várias vezes até que o projeto chega num nível que ele se torna execuível. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes os projetos chegam com propostas que não são possíveis de ser executadas, porque não tem os dados ou porque traz muitas variáveis que não permitem serem analisadas no tempo que a gente tem, enfim. Circunstâncias diferentes podem fazer com que vocês apresentem propostas que não são possíveis de ser executadas. Então, eu chamo atenção agora durante esse processo, por isso que vocês não podem encaminhar só uma versão. Fiz o projeto, professora, na segunda-feira eu encaminho. Não, eu preciso ver antes, para eu ajudar vocês a corrigir. Ou seja, o objetivo não é vocês chegarem lá no final, terem o projeto pronto e submetido e eu avaliar vocês e vocês tirarem a nota de acordo com o que vocês fizeram. O que eu quero é que vocês cheguem lá na segunda-feira com um projeto ótimo, que tenha a minha participação nessa construção e que tire uma maior nota que for possível. Ou seja, tem que ser bom o projeto lá na segunda. A mesma coisa vai acontecer com o resumo de vocês. Vocês vão encaminhar antes, durante várias vezes, eu vou contribuindo. E aí, no final, quando eu autorizo, pode submeter que essa versão está boa, eu já estou autorizando vocês submeterem esse resumo para um congresso. Isso aconteceu agora com a Semana da Biologia. Tem vários resumos da disciplina de epidemiologia que foi ofertada em semestres anteriores que foram submetidos à Semana da Biologia. Hoje nós começamos a ter retorno de alguns que já estão sendo aprovados. Eu olhei agora, não precisei fazer isso. Os alunos só entraram em contato comigo, professor, eu vou submeter. Ok, pode submeter, porque no final da disciplina, minha última correção, ela já é um ok para submissão. Então, não precisa desse meu aval. Eu só preciso ficar sabendo que ele foi submetido quando isso acontecer, né? E se tiver sugestões de correção, né? Lá no congresso, depois, nos próximos semestres, quando vocês submeterem. E aí eu preciso acompanhar essa correção, preciso acompanhar, se for como no formato da Semana da Biologia desse ano, de assistir o vídeo para eu saber o que está sendo apresentado, porque afinal meu nome também está lá, né? Eu sou uma das autoras. A última, dentro da sequência que vocês colocam, né? Os nomes de vocês escolhem a sequência. Geralmente o primeiro nome é o que mais trabalhou. E daí vem os nomes seguintes e o último nome é do orientador. Essa é uma convenção que nós adotamos no curso de biologia, não necessariamente é uma regra, né? Mas é mais ou menos assim que a gente faz. Então tá, na aula de hoje, eu vou apresentar aqui para vocês, vamos falar um pouco, então, inicialmente, sobre comitê de ética. Aparece a tela para vocês? Sim, professor. Está compartilhando? Então, até alguns anos, uns 10 anos atrás, a gente não tinha muito hábito de submeter projetos a comitê de ética, mas eles já existiram. Esses comitês, eles surgiram na área de saúde e eles foram sendo disseminados a praticamente todas as pesquisas que incluem seres humanos. Então, hoje, quando a gente desenvolve pesquisa, até que não seja na área de saúde, no caso das nossas pesquisas de grupo de pesquisa, né?
elas precisam passar pelo comitê de ética. O que eu tenho feito nos últimos anos é submeter alguns projetos que são meio guarda-chuvas, uns temas que são abrangentes, então que permitem que os alunos das disciplinas ou os alunos que fazem TCC, por exemplo, consigam incluir o seu projeto dentro desse projeto maior, e aí já tem, então, o protocolo lá do comitê de ética. O que acontece se a gente desenvolver um projeto sem passar pelo comitê de ética? No primeiro momento, nada. É possível executar, inclusive o TCC da Unemat nem exige, né? Não é algo que é colocado como determinante do desenvolvimento do projeto ou não. Só que, no caso da publicação, quando a gente chega lá, bate numa revista, às vezes elas exigem. E aí fica bem feio você não ter passado o teu projeto por um comitê de ética. Que tipo de pesquisa a gente submete o projeto a um comitê de ética? Aquelas pesquisas em que a gente vai coletar os dados. Então, no caso dos projetos que vocês vão desenvolver agora, vocês vão usar os dados do DataSUS, outros dados, né, de outras fontes, que nós chamamos de fontes secundárias. Nesse caso, vocês não precisam submeter ao comitê de ética, porque esses dados, censos em geral não precisam de comitê de ética, e esses dados são, né, censitários na sua maioria. E também a parte desses dados, eles foram coletados em hospitais por meio daquelas notificações compulsórias, que eu já comentei com vocês, que é a parte dos que os médicos são obrigados a notificar. Diga, Lana. Professora, depois você dá uma pinceladinha sobre aquela plataforma Brasil? Posso sim, já vou fazer daqui a pouquinho. Tá bom. E aí, esses dados, então, que vocês vão pegar agora, eles não são dados que exigem que os projetos de vocês sejam submetidos ao comitê de ética. Os alunos que fizeram essa disciplina antes de nós entrarmos na pandemia, eles desenvolviam os projetos da disciplina dentro de um projeto meu que tinha sido submetido. Então, a gente tinha que restringir um pouco as áreas, os alunos não podiam fazer pesquisa em qualquer assunto. Na época, o projeto, em 2019, o projeto que estava vigente era um projeto sobre transição nutricional. Então, permitia fazer pesquisas sobre a parte de educação física, a parte de alimentação, nutrição, sedentarismo, ou uso de tabaco, enfim, dava para entrar numa área grande de projetos. Agora, quando nós voltarmos às aulas presenciais, se continuar, né, essa forma de desenvolver a pesquisa, vai precisar ter outro projeto. Esses projetos, eles são submetidos ao Comitê de Ética usando uma plataforma que chama Plataforma Brasil, e lá naquela plataforma estão todas as universidades. Então, você pode submeter ao Comitê de Ética para ser avaliado na Federal de Mato Grosso, na Federal de Goiás, em qualquer universidade. A gente acaba dando preferência à Unemat, porque é a nossa universidade, e também porque a Unemat tem sido bem ágil na avaliação. Quando começou o Comitê de Ética na Unemat, demorava, às vezes você não pode começar a executar o projeto antes de ter o parecer do comitê. Agora não, ele está bem ágil. Então, tem funcionado bem, e nós pegamos um pouco o macete, né? Tem que assumir vários dos riscos com a população, e a gente pegou bem os macetes desse risco, está conseguindo aprovar os projetos. Nessa plataforma Brasil, são exigidos vários documentos, Alana, você perguntou. Então, você tem que apresentar o projeto, e você tem que apresentar um documento em que você assume todos os riscos em relação à pesquisa. Primeiro, você tem que assumir que as pessoas envolvidas na pesquisa vão ter o retorno das informações. Para você publicar alguma fotografia, por exemplo, das pessoas envolvidas na pesquisa, quando você faz entrevistas, tem que ter autorização dessas pessoas para publicar a fotografia. Essas pessoas, elas não podem ser lesadas, e você assume o compromisso que, se elas se sentirem lesadas e se sentirem motivadas a mover uma ação na justiça, por exemplo, é você que responde por isso. Então, é um compromisso sério que você assume durante a pesquisa, o coordenador, no caso. Quando é uma dissertação, um TCC, o coordenador é o aluno que está executando. Então, tem uma série de compromissos que se assume ali, e
o objetivo é dar a maior clareza possível a essa pesquisa, que as pessoas envolvidas tenham muita clareza sobre o que se trata, o que vai ser feito com as informações que elas estão concedendo, e para elas poderem ter acesso depois aos resultados, para saberem como foi abordado aquilo que elas disseram, no caso de entrevistas. Né? Então, esses são os cuidados. Pode perguntar. Então, que caiu na minha prova de etnobotânica, né? Sobre, por exemplo, a plataforma Brasil, ela não possui uma relação com o comitê de ética? Ela possui, né? Ela que organiza os comitês. Então, aí eu coloquei lá que era falsa, então acertei. Ela é a ferramenta, né, usada para organizar os comitês, uma vez que é livre, né, que a gente pode escolher que comitê que a gente encaminha. Entendi. Não é uma coisa assim, a gente teve já bastante problema com o comitê de ética lá no início, por exemplo, nós oferecemos um curso de especialização em alta floresta e os alunos, né, nós exigimos que eles, isso foi em 2009, nós exigimos que eles submetessem os projetos deles de monografia ao comitê de ética da Unemat. E muitos projetos voltaram do comitê, não necessariamente sendo negados, mas pedindo que fossem feitas alterações. E aí, como isso demorava muito, a gente teve que liberar para alguns alunos executarem esse projeto deles, mesmo sem comitê de ética, porque senão ia passar muito do tempo de execução do curso de especialização. Mas aí não pode publicar daí. Naquela época ainda podia, hoje em dia também pode, não tem nada que impeça você publicar, mas vai ficar bem feio se alguém exigir e você não tiver. Professora, mas por exemplo, envolvendo pessoas, né? E envolvendo vida, quer dizer, tipo animal? Mas aí existem comitês de ética para humanos e existem comitês de ética para animais, eles são bem diferentes. Então, depende do que você for pesquisar, você tem que submeter ao comitê de ética para animais. Isso acontece muito na pesquisa biológica, veterinária, até na agronomia, né? Alguns tipos de pesquisa tem que submeter ao comitê de ética animal. No caso humano, não são todas as pesquisas que incluem humanos. São pesquisas em que você entra no lar dessas pessoas, que você seleciona pessoas que você procura nas casas delas, ou você procura na sala de aula, ou você procura no lugar onde elas estão. Se você parar na esquina do centro de Alta Floresta e parar as pessoas aleatoriamente e fizer algumas perguntas, para esse tipo de pesquisa você não precisa de comitê de ética. Porque ali você não tem informações que identificam as pessoas, teoricamente, né? Você não tem, né? Não está adentrando dentro, não sei consigo nem explicar isso, mas enfim, você não está dentro do espaço dessas pessoas. Você está na rua, ela é aleatório, então é uma pesquisa que ela funciona como uma pesquisa censitária, então ela não precisa de comitê de ética. Mas esse é o único exemplo. No nosso caso, a gente submete todas. Aí, como eu falei, é um projeto, geralmente a gente pega um projeto grande para não precisar cada aluno submeter o seu, porque demora um pouco. Nós também já tivemos vários negados. A gente submeteu, teve um período que a gente sofreu bastante, deixou de executar algumas pesquisas porque não conseguia passar pelo comitê de ética. Submetia, voltava para correções, a gente fazia as correções, batia lá de novo, voltava com parecer negativo. Até que nós conseguimos pegar meio um macete de como funcionava. Por quê? Para quem vem da área da saúde, especificamente, já está acostumada a comitê de ética, então já vem assumindo os riscos das pesquisas e sabendo como que se assume isso. No nosso caso, como as pesquisas são feitas com entrevistas, né, que são pesquisas qualitativas, isso foi um processo que eu acho que até o comitê de ética teve que aprender como fazer, né? Como é que você assume os riscos de uma pesquisa qualitativa, né? Foi um processo até que a gente entendeu como isso funcionava. Mas qualquer tipo de pesquisa com humanos e animais, desde que tenha informações que sejam mais aprofundadas, exige que o projeto seja submetido ao comitê de ética, e essa é a primeira coisa que se faz. No nosso caso, por exemplo, na Unemat, a gente escreve o projeto, submete ao comitê de ética, e quando sai a aprovação, só então a gente submete o projeto à Unemat para a institucionalização. Ou seja, sem comitê de ética, nem consegue institucionalizar na Unemat. Então, é mais ou menos como isso funciona. Para essa pesquisa, enfim, em síntese, né? Para essa pesquisa que vocês vão fazer agora, vocês não vão precisar disso. Mas no futuro, quando vocês forem fazer pesquisa, que vocês tiverem o objetivo de publicar, eu indico fortemente que vocês submetam ao comitê de ética. Quem não fez TCC ainda, se for fazer alguma coisa incluindo humanos, eu acho que é bem importante fazer isso. Tira um tempo, submete antes. No prazo de 3 ou 4 meses, você tem um parecer. E aí pode começar a executar.
Então, é isso. E qual é o objetivo? É o respeito pelas pessoas, a beneficência e a justiça. Ou seja, que essas pessoas consigam obter resultados disso. Lembrando que uma pesquisa, ela não é feita para que uma pessoa se beneficie desses resultados. Esses benefícios, eles são para uma comunidade, são para a sociedade como um todo, a população de um município, de um estado, de um país, enfim, de um bairro. Ela não pode ser uma pesquisa para que uma pessoa se beneficie com ela. Se você fizer uma proposta assim, para uma pessoa se beneficiar, já não passa pelo comitê de ética. Ela tem que ter uma justificativa nesse sentido. Bom, outras questões em relação à pesquisa, que, né, avançam além do comitê de ética. Primeiro, o que eu falei no início da aula, a pesquisa tem que ser exequível, ou seja, tem que ser alcançável do ponto de vista metodológico. Não dá para vocês agora, na elaboração do projeto de vocês, colocarem algo fantástico. Ai, nossa, eu considero isso aqui maravilhoso. Aí faz a proposta, quando bate aqui, eu olho e falo, não, mas como é que você vai executar isso? Aí vocês começam a me explicar, eu falo, não é possível. Então tem que ser pé no chão o projeto. Quando a gente avança para projetos que a gente quer desenvolver, qualificando melhor, né, o tema que você está estudando, avançando, por exemplo, a publicar numa revista melhor, e aí você tem que elaborar perguntas, elaborar hipóteses, não vai, né? É algo mais profundo que exige mais reflexão. E no fundo, só ajuda, assim, parece trabalhoso, mas no final só ajuda, porque o título está contido dentro dos objetivos, os objetivos estão contidos dentro do método, né? Também as perguntas, os objetivos estão contidos dentro das perguntas e das hipóteses, você vai repetindo a mesma coisa, só que numa forma diferente, para avançar em todas as direções que lhe permitam compreender tudo sobre o seu projeto e como ele vai ser executado e como os resultados serão analisados. Outra coisa em relação à pesquisa é que ela precisa ser inédita. Na biologia, é bastante comum, e é bem característico da biologia nas outras áreas, não é você executar um projeto que já foi executado num outro lugar. Por exemplo, na área, vamos pegar uma área da biologia, na ictiologia, ou na ornitologia, se pega um projeto que foi executado, uma pesquisa que foi executada em São Paulo, você olha ela e fala, eu vou executar ela aqui na Amazônia para ver como vai ser. Beleza, só mudou o espaço e você pode executar a mesma pesquisa. Nas outras áreas, isso não é muito comum, até pode configurar plágio se você fizer. Mas é porque tem que ser algo mais inédito, né? Tem que ser inovadora e relevante para a população ou para o grupo. Não adianta você ler sobre algum tema e falar assim, não, eu gostei desse tema, essa pesquisa aqui, vou fazer essa pesquisa, mas ela já foi feita. Então, antes de começar também é interessante. Inclusive, agora vai sair as publicações de muitos alunos da epidemiologia na Semana da Biologia. É bom dar uma olhada, né? Se vocês não estão com as mesmas ideias. Mas, de qualquer modo, se bater aqui, eu olho e falo, não, essa pesquisa já foi desenvolvida. Por quê? Geralmente vocês escolhem o mesmo município, ou estuda Alta Floresta, ou estuda Carlinda, Paranaíta, ou todo o norte de Mato Grosso. E às vezes dá o mesmo tema. Geralmente, os alunos gostam muito de estudar hanseníase, gostam muito de estudar tuberculose, então tem algumas doenças infecciosas que já são bem estudadas na disciplina de epidemiologia. Então, se chegar aqui e já tiver sido desenvolvido o projeto, eu falo para vocês. Então, aqui tem uns exemplos de como algumas pesquisas foram desenvolvidas. Qual é o perfil epidemiológico e como se distribuem espacialmente os casos de sífilis gestacional e congênita em Caxias, no Maranhão? Então, essa é uma pesquisa que foi desenvolvida a partir de uma pergunta. Eu elaborei a pergunta com base no título, para vocês terem uma ideia. Então, perfil epidemiológico. Quando a gente fala perfil epidemiológico, a gente quer saber como que essa doença perfila, né? Como que pegou sífilis, por exemplo. O perfil dela é que idade que as pessoas têm que têm a doença, qual é o sexo dessas pessoas que têm a doença, qual é o nível de escolaridade dessas pessoas que têm a doença. Isso é perfil epidemiológico, o perfil das pessoas que têm a doença. Como está a cobertura vacinal de BCG, poliomielite, tríplice viral no Brasil? Isso aqui é uma outra pergunta para uma outra pesquisa. Então, a mesma coisa. Áreas em queda de cobertura vacinal de BCG, poliomielite, tríplice viral no Brasil. Quer dizer, que essa pesquisa aqui, ela se baseou na elaboração de mapas que mostravam em que regiões do país, durante 2006 até 2016, teve uma queda na cobertura vacinal. Então,
Então, esse é outro tipo de pesquisa, tem esses dados no DataSUS que é possível fazer. Então, sempre lembrando, algo que eu tenho repetido aqui desde o início da disciplina, é que a gente precisa localizar espacialmente a pesquisa, nesse caso é Brasil, aqui é o de cima era Caxias, precisa localizar temporalmente, né, de quando a quando a pesquisa se refere, a dados de quando a quando, e precisa constar no título o que você está estudando. Então, se for uma doença, no caso de cima, sífilis, se for vacinação, no caso de baixo, para que doença que é essa vacina. Então, esses são aspectos que precisam estar contidos no título para dar mais clareza para quem está lendo, né? Para quem vai se interessar pelos resultados da pesquisa. Uma coisa fundamental para uma pesquisa epidemiológica é identificar qual é a variável dependente e quais são as variáveis independentes. Então, no caso da pesquisa do projeto que vocês vão apresentar, necessariamente precisa constar no projeto essas variáveis. Então, é importante saber a que ela se refere. A variável dependente, ela é o efeito, a doença, o agravo. Por exemplo, o que eu citei no slide anterior, em relação a sífilis. Variável dependente era sífilis. Você vai fazer uma pesquisa sobre obesidade, como esse exemplo aqui, sobre peso e obesidade, esses são as suas variáveis dependentes, ou seja, o centro, aquilo que você elegeu como mais importante na sua pesquisa é a sua variável dependente. A variável independente, ou as variáveis independentes, que geralmente são mais de uma, produzem uma mudança no estado de saúde, ou seja, fator de risco de exposição. Lembra na aula passada que eu trouxe um esquema sobre determinantes sociais da saúde? Aí, no centro do esquema estava o indivíduo com a sua idade, com o seu gênero, e em volta dele tinha uma série de características. Todas aquelas características podem determinar uma doença. Então, pode ser o nível de escolaridade, pode ser a idade, pode ser o tipo de trabalho, uma série de fatores que eu citei. Então, esses fatores que podem determinar a doença, eles são as variáveis independentes. Se vocês escolherem hanseníase para estudar em Mato Grosso, hanseníase vai ser a variável dependente. Agora, como que é o perfil da hanseníase Mato Grosso, ou como se distribui, como é a distribuição da hanseníase na população matogrossense, é definido por sexo, idade, nível de escolaridade, e vários outros fatores que vocês podem acrescentar. Essas são as variáveis independentes. Então, aquilo que provoca a exposição do indivíduo ao adoecimento, ou, em outras palavras, aqueles indivíduos que estão mais expostos ao risco, que têm maior risco de adoecer. As características deles são definidas como variável independente. Exemplo: sobrepeso e obesidade, fatores associados em adultos em uma área urbana pobre do Nordeste do Brasil. Então, o objetivo da pesquisa era analisar a prevalência e os fatores associados ao excesso de peso. Esse é o centro da pesquisa, é o coração da pesquisa. A sobrepeso e obesidade, ou excesso de peso. Isso é a variável dependente. Agora, o que define como que é a distribuição do excesso de peso entre adultos da área urbana de pobre de Recife, né? Que era o objetivo dessa pesquisa. Eles incluíram como variáveis independentes, então, o que define como esse sobrepeso e essa obesidade é distribuída na população são fatores demográficos, então eles incluíram sexo e faixa etária, fatores socioeconômicos, então eles colocaram classe socioeconômica, e aqui eles explicaram escolaridade, ocupação, ou seja, que tipo de trabalho essa pessoa tem, que tipo de moradia ela tem, se tem acesso à coleta de lixo, né, saneamento básico, a destinação de resíduos, abastecimento de água. Então, tudo isso eram fatores que definiam variáveis independentes. Ainda as comportamentais, consumo alimentar semanal, tipo de alimentos e atividade física, além de dados sobre hipertensão e diabetes, sim e não. Ou seja, o que eles queriam estudar era obesidade e sobrepeso, variável dependente. Como esses fatores se distribuem na população, aí eles foram analisar. Está mais entre quem estuda mais ou menos, está mais entre quem tem uma casa com saneamento básico ou uma sem, está mais na população que se alimenta com verdura ou sem verdura, faz atividade, né, pratica atividade física ou não. Então, vários outros fatores, né, que são essas variáveis independentes, que ajudaram eles a entender quais são as populações de risco. Entenderam o que é variável dependente e independente? Alguma dúvida?
Tranquilo? Tranquilo. Vou trazer mais um exemplo. Efeitos da exposição ao material particulado fino em hospitalizações de idosos por doenças respiratórias no sul da Amazônia brasileira. Pesquisa desenvolvida em Alta Floresta, pela Fiocruz. A exposição ao ar é um importante causa de internações hospitalares. Esse aqui é o resumo. No entanto, poucos estudos utilizam o método de concentração de poluentes estimados por um modelo matemático. Foi devido a um estudo ecológico, de vocês vai ser ecológico, eu vou explicar isso hoje, da série temporal, utilizando dados de internações por doenças respiratórias. Então, o que essa pesquisa estava estudando? Doenças respiratórias. Essa é a variável dependente. Em pessoas de mais de 60 anos, residente em Cuiabá, não era Alta Floresta, mas enfim. As variáveis independentes foram a concentração de material particulado fino e monóxido de carbono, estimados por modelagem matemática, temperatura mínima e umidade relativa do ar. E números de incêndios florestais. Esses eram variáveis independentes. Então, eles queriam ver a relação entre as queimadas e a internação por doenças respiratórias. Tudo aquilo que comprovava como as queimadas acontecem e os efeitos que elas causam no ar eram variáveis independentes. A doença, né, as doenças respiratórias, variável dependente. Aqui eu trago mais um exemplo. Isso aqui é a cara dos dados do DataSUS. Durante essa semana, vocês vão assistir uma aula gravada, que eu vou disponibilizar para vocês, explicando como é que vocês entram no DataSUS e coletam os dados. Que é simples, no final das contas é simples, porque ele vai criando tabelas igual a essas aqui. Então, essa aqui são informações de saúde do DataSUS. Eu busquei informações sobre óbitos por causas externas em Mato Grosso. Então, os óbitos por causas externas são minha variável dependente. E as variáveis independentes era se era acidente de trabalho, se não era acidente de trabalho. E a pesquisa que eu selecionei lá foi para 2019. Então, essas são variáveis independentes, se é acidente de trabalho ou não. A variável dependente, os óbitos por causa externa. Lembrando que causas externas são acidentes e violências. Então, se eu selecionei aqui acidente de trabalho ou não, eu estou, de certo modo, tendo informações sobre acidentes e violências. Essa forma que, então, os óbitos de causas externas se distribuem na população de Mato Grosso em 2009, que é o que me diz essa tabela aqui, permite uma discussão desses resultados, mas para construir essa tabela, eu tenho que ter muita clareza do que eu quero na minha pesquisa, quais são os meus objetivos, eu tenho que ter muita clareza quais são a minha variável dependente e minhas variáveis independentes. Quando vocês forem elaborar o projeto, tem que constar lá, não só para especificar para mim que vocês estão atendendo a essa minha solicitação da variável dependente e dependente, mas também para quando vocês entrarem no DataSUS, vocês terem clareza de que dados vocês vão coletar. Então, eu quero estudar acidentes, igual o exemplo que está aqui, ou causas externas, né, incluindo violências. E eu quero saber por idade, eu quero saber como é que ele se distribui, né? Por idade, por sexo, por nível de escolaridade, por questões socioeconômicas, né, por classe social, enfim. São dados que você pode coletar tendo como variável dependente as causas externas e todas as demais como variáveis independentes, que é aquilo que vai explicar como que, nesse caso, os óbitos por causas externas se distribuem na população. Aqui tem... Deixa eu ver se é o mesmo. Aqui, é um exemplo similar, só para mostrar que a pesquisa foi feita no DataSUS, as variáveis independentes era sexo, então masculino e feminino, né? Óbitos por causas externas, então os óbitos por causas externas são variável dependente, e os óbitos por residência por ano do óbito segundo o sexo é variável independente. Sexo é variável independente. Então, olha, 2019 ocorreram 2.784 acidentes ou violências, né? Causas externas em Mato Grosso. Masculino foram 2.300 e femininos foram 471. Então, já dá uma discussão aqui, por que homem sofre muito mais acidente ou violência em Mato Grosso do que mulher, ou sofreu em 2019. E aí dá para pegar vários anos e incluir também na pesquisa, não precisa necessariamente ser um ano só, como eu peguei aqui. Mais um exemplo aqui, isso aqui é um questionário de uma pesquisa elaborada para ser, né, feito nas ruas, nas casas, enfim, na escola, né, no ambiente que tem aglomeração, uma feira e assim por diante.
E se estudava essas fotodermatoses em motoristas de transporte urbano, nesse caso aqui perguntando só para motoristas. Então, essa doença, a fotodermatose, é a variável dependente. Só para vocês verem como é que isso fica num questionário. As demais perguntas sobre o sexo dos motoristas, idade dos motoristas, a origem da família, assim, né, de onde veio a família, cor da pele, enfim, são todas as variáveis independentes. Então, quando você escreve lá no seu projeto, você já tem uma ideia de como essas questões vão entrar dentro de um questionário, sabendo que todas as variáveis independentes vão ajudar a explicar como se comporta, em termos epidemiológicos, a variável dependente, né? A doença ou o agravo de saúde que se escolheu aqui. Só para saber, fotodermatose são essas afecções de pele causadas pela exposição ao sol. Aqui tem outro exemplo, mas não mais falando de variáveis dependentes e independentes, que aí, se ficar alguma dúvida, eu esclareço para vocês depois individualmente, ou nas duplas, né? Aqui, nesse slide, eu começo a falar dos instrumentos de coleta de dados. Então, como é que eu posso coletar dados, né? Quais são as formas de coleta de dados? A pesquisa, ela pode ser quantitativa, ela pode ser qualitativa, mas ela também pode ser quali-quantitativa, ou seja, eu pego dados qualitativos. O que é qualitativo? É aquilo que a pessoa tem como percepção, como crença, como memória, como lembrança de alguma coisa, ou seja, aquilo que a gente, para discutir esses resultados na pesquisa qualitativa, geralmente a gente usa citações das frases faladas, né, de fragmentos de fala das pessoas entrevistadas. A pesquisa quantitativa é aquela que me permite fazer uma análise estatística. Então, eu posso misturar as duas coisas, posso só trabalhar com quantitativa, e aí isso, quando se define qual vai ser o método utilizado, você define também como é que você vai agir em campo. Às vezes, uma aplicação de um questionário pode durar 5 minutos, uma entrevista pode durar 2 horas. Ou quando se faz, no nosso caso, a gente trabalha muito com roda de conversa, que se reúne várias pessoas em torno de uma mesa, tem rodas de conversa que duram horas, para poder se chegar num nível mais profundo das respostas. Mas ali tem todo um cuidado na construção da metodologia para saber quem são as pessoas envolvidas, né? Como é que elas serão direcionadas, a fala será direcionada, enfim. Também é um método possível. Nesse caso aqui de questionários, aqui tem um exemplo de como elaborar um questionário, né? Então, geralmente se divide o questionário em blocos. Um bloco inicial vem com a identificação. É sempre importante ter o nome da pessoa que está sendo entrevistada, o telefone dela, para caso falte uma informação, você puder ligar ou entrar em contato, o dia e o horário da entrevista, e se essa pessoa está respondendo por ela ou por outra pessoa, né? Qual é a relação que ela tem? Nesse caso aqui é uma pesquisa sobre nascimentos, então está perguntando se é a mãe biológica, se é o pai biológico, se é a mãe adotiva, se é a avó, quem é que está sendo respondendo, né? Essa pergunta porque vai perguntar em relação a um bebê. E no bloco B, então, começam as subdivisões das pesquisas, que aqui começam a entrar, então, as variáveis independentes. Você pode ter bloco C, bloco D, né? De acordo com a pesquisa que você vai fazer e o número de perguntas que você precisa. Vai dividindo em temas esses setores, que daí facilita muito na aplicação desse questionário. O questionário pode ser deixado para que a pessoa responda e depois você recolhe, ou você pode fazer a pergunta e vai anotando o que a pessoa vai falando. Então, tem métodos diferentes, muitas vezes se usam agora as plataformas, né, online para fazer os questionários. De qualquer modo, o que vale aqui, além da estrutura do questionário, também o que há de planejamento anterior é isso. Quem serão as pessoas entrevistadas, quem pode responder, quem pode participar da pesquisa, como é que vai localizar essa pessoa, como é que vai ser executado. Então, tudo isso tem que ser planejado anteriormente e tem que estar escrito lá no projeto. Porque senão você vai chegar em campo sem saber exatamente o que fazer, e aí corre o risco de você fazer uma coisa com uma pessoa e com outra pessoa se fazer outra, e aí você perde o rigor da pesquisa, e compromete os resultados e compromete a publicação. Então, essa é uma estrutura de um questionário, né, e sugere-se sempre que a divisão das questões seja feita em grupos temáticos. Esse aqui é um roteiro de entrevista. Entrevista e questionário tem diferença. Questionário é aquilo que você tem em papel, que você pergunta, a pessoa responde. Geralmente as questões são bem objetivas e tem... você dá itens para a pessoa escolher,
né? Na sua casa alguém já teve hanseníase, tuberculose, e a pessoa vai falando sim, não, sim, não, sim, não, e você vai marcando. Facilita, agiliza, você consegue aplicar vários, porque geralmente para pesquisas feitas com questionários, o número da amostra é relativamente grande, então tem que aplicar vários. Entrevista, o número da amostra não precisa ser tão grande, porque a entrevista ela vai mais a fundo na informação. Então, você pergunta mais coisas, ouve mais e registra mais detalhes. Então, nesse caso, você vai a campo com um roteiro. Aí você faz uma pergunta, as perguntas iniciais também são bem objetivas, né? Nome, idade, sexo, graduação, nesse caso aqui, né? Uma entrevista com profissionais de saúde. Onde se formou, quanto tempo de formado, teve contato com o tema subidor e cuidados paliativos, enfim, já vai entrando no tema aqui. Mas as perguntas, elas podem ser bem abrangentes. Você pode fazer uma pergunta que a pessoa fica te respondendo durante 20 minutos, né? Mas tem que ir direcionando o que essa pessoa fala. Às vezes é sempre bom, antes de iniciar uma entrevista, ter uma conversa para orientar para as pessoas não citarem nomes, para orientar para as pessoas não falarem de outras pessoas, falarem de si. Algumas sugestõezinhas, que mesmo quando a pessoa vai se perdendo lá no meio, você puxa ela de volta e traz ela para o tema que você quer. Então, essas entrevistas podem ser demoradas. Geralmente elas são gravadas e elas são precedidas, ou seja, antes de começar uma entrevista, o questionário também acontece isso, se pede para a pessoa que está participando da pesquisa assinar um termo que é um TCLE, que é um termo livre esclarecido, que essas pessoas assinam, você lê sobre toda a pesquisa, qual é o título, qual é o objetivo da pesquisa, quem está executando, para que vão servir os resultados, e aí a pessoa assina concordando em ceder as suas respostas. Se você quer tirar fotografia, já nesse momento também que você entrega para a pessoa assinado, antes de começar a aplicar o questionário ou de fazer a entrevista. Aí a pessoa concordou em participar, aí começa a fazer. Se ela não concordar, não executa. Essa pessoa está fora da sua pesquisa. Lá no final, quando terminou aplicar o questionário, terminou de fazer a entrevista, vão perguntar para a pessoa de novo. Quer permanecer dentro da pesquisa? Porque às vezes ela fala algumas coisas, já aconteceu várias vezes com a gente. A pessoa participa, ela fala algumas coisas que ela fala, não, eu não quero que isso entre na pesquisa de vocês, aí cancela. Tudo que ela te cedeu de informações você não vai usar. Então, a pessoa é livre para escolher antes de participar e no final ela tem que ser livre para escolher se as informações que ela concedeu podem ser usadas na pesquisa. Isso é um dos fatores que mais são observados pelos comitês de ética. Se as pessoas estão sendo livres, né, têm liberdade para participar, para optar na pesquisa, cedendo suas informações. Então, as perguntas aqui podem ser mais objetivas, mais subjetivas, mais abertas, mais fechadas, de acordo com o tipo de pesquisa, mas também é bom definir em grupos temáticos. Outro tipo de metodologia é a observação, que pode ser uma observação participante ou não. Qual é a diferença? Observação que não é participante é aquela observação que você fica observando como um agente passivo. Você não interage com as pessoas. Pode ser uma observação, por exemplo, lá numa unidade básica de saúde. Você vai lá, fica lá durante 8 horas por dia, observando o que acontece na unidade de saúde. Só que você não chega lá livre. Uma coisa que acontece com vocês, por exemplo, dos estágios de licenciatura que vocês fazem. Vocês têm uma fase de observação. Para essa observação, é ideal que vocês tenham um roteiro, para saber o que vocês vão observar. Então, você não chega lá aleatoriamente e começa a olhar tudo que tem. Você tem um direcionamento para saber o que você vai observar. E esse direcionamento é dado, no caso da pesquisa, pelos seus objetivos de pesquisa. Então, ele define o que você vai observar durante, por exemplo, as 8 horas que fica lá na OBS observando. Mas vamos supor que você queira fazer uma outra pesquisa, que é em um conselho de saúde que você faz parte, ou que você entra como pesquisador, mas você decide que você dará opinião, você vai se manifestar publicamente nas reuniões do conselho. Essa é uma observação participante. Você não está lá só de forma passiva, mas você também está lá de forma ativa. Você pode ser alguém que altera os resultados. É possível isso na pesquisa, desde que você assuma que você está sendo alguém que pode alterar os resultados. Então, pode seguir a pesquisa como você fazendo parte dela, embora tenha uma série de dificuldades em relação a isso, mas é possível. Desde que você assuma tudo o que você está fazendo, né?
Então, não corre o risco de ser questionado depois na publicação ou na apresentação desse trabalho num congresso, alguma coisa assim. Então, também tem um roteiro. Observação também exige um roteiro. Então, é importante aqui na esquerda, depois do roteiro, é importante lembrar sempre da gravação. Você não pode gravar quando você vai fazer um questionário, uma entrevista ou uma observação sem autorização das pessoas que participam. A autorização sempre é escrita. Você não pode filmar, você não pode fotografar sem que essas pessoas autorizem. Se caso você foi lá, fez a entrevista, fotografou, gravou e esqueceu de pedir permissão, volta lá e pede permissão para usar o material. Se a pessoa disser que não pode usar, você não pode usar. Tem uma outra metodologia que que eu citei aqui, que são os desenhos. No caso isso é muito usado na pesquisa na área da agronomia. Você vai lá, quer saber como que tipo de produção o agricultor tem. Muitas vezes os agricultores são analfabetos, ou têm dificuldade de leitura, dificuldade de escrita, então você pode usar desenhos, que eles vão desenhando a propriedade deles, enquanto você vai perguntando, eles vão te falando, e você está gravando, então você consegue ter um esquema da propriedade dele, saber o que ele produz, se ele tem renda, se isso contribui para a saúde dele, enfim, dá para expandir a pesquisa para várias áreas. Tem um outro tipo de instrumento de coleta que a gente tem usado relativamente bastante nos últimos tempos, que nos ajuda muito, inclusive isso aqui é de uma pesquisa nossa, que são as escalas. Ao invés de você fazer uma pergunta para quem você está entrevistando, para ela te responder sim ou não, você pede para ela te dar uma escala de 1 a 4, de 1 a 5, sendo, por exemplo, 1 o muito bom e o 7 o muito ruim. Então, ela dá uma nota. É melhor arredondar, né? De 1 a 5 ou de 1 a 10, fica mais fácil para a pessoa colocar a nota. E aí ela fala, é tanto. Nesse caso dessa pesquisa aqui, foi uma pesquisa nacional de saúde rural, nós participamos. Então, essas perguntas aqui eram sobre agrotóxicos. Aí a gente usou a palavra defensivos agrícolas. Mas, enfim. E aí a pergunta era, prepara ou pulveriza defensivos agrícolas na plantação? Sempre uma parte do tempo, às vezes, raro, nunca, não sabe. Então, depois a gente pegou essas respostas aqui, e esse aqui era 1, 2, 3, 4, 5. Então, foi possível fazer uma análise estatística com base no que eles respondiam aqui. Então, a gente não era só sim e não, porque às vezes a pessoa usa só um pouco e ela ia dizer não. Aqui, nesse caso, ela podia adequar as respostas dela. Então, esse é um outro método, né? São escalas que te permitem, por meio da aplicação de um questionário, ter informações mais variadas que te ajudam na avaliação. Bom, antes de começar qualquer pesquisa, é importante testar e validar as questões. Então, no caso de um questionário, elaborou o questionário, aplica o questionário para 2 ou 3 pessoas, e aí vai adaptando as perguntas. Às vezes, nossa linguagem, a gente acha que ela está perfeita, mas na hora que faz a pergunta, ou a pessoa não entende o que a gente está falando, ou a nossa pergunta não está clara o suficiente para que seja compreensível, né? Então, a gente precisa adaptar essa linguagem. Você vai fazer pesquisa com agricultores? Faz esse teste com agricultores. Vai fazer com alunos, vai fazer com enfermeiras, enfim, faz o teste com eles. Essas primeiras perguntas, essas primeiras aplicações de questionário no teste valem, os resultados já valem para pesquisa? Não, porque você vai alterar esse instrumento até ele ficar bom. Aí você vai lá e aplica ele para avaliar. Aí você não pode mais modificá-lo. Então, você vai ter que testar e validar ele. Validar no sentido de, olha, pronto, agora ele está ok, ele está adequado para o público que ele se refere. Aí você pode executar a pesquisa. Então, enfim, em síntese. Se começa com o comitê de ética, depois vem a elaboração dos questionários, que só é possível depois que você tiver seu objetivo, muita clareza no seu objetivo, no seu método. Depois vem a validação, que é feita quando se testa as questões, depois vem os ajustes. Aí tem uma fase, quando as pesquisas são grandes, nessa que eu mostrei para vocês anterior, que foi um exemplo de uma pesquisa nossa, a gente teve que fazer o piloto. A gente testou em 4 comunidades a pesquisa para ver se ela funcionava como um todo. Porque ali tinha muitos entrevistadores, então tinha que ver se as perguntas funcionavam com os entrevistadores, com as pessoas que estavam sendo entrevistadas e com o ambiente, né? Então, várias questões externas que tiveram que ser avaliadas. Depois que tudo isso foi avaliado pela equipe,
Então, se fez mais ajustes e aí sim se começou a fazer a coleta para valer. Então, não é assim, elaborei e eu já aplico. Tem que ter um processo de aperfeiçoamento desse instrumento que você construiu até que você chega no momento que fala, pronto, estou pronta para ir a campo agora para fazer o levantamento de dados. Tem outra coisa importante no caso de entrevistas. Quantas entrevistas eu vou fazer? Porque no caso da pesquisa quantitativa, a gente pode fazer um desenho de amostra, né? Uma desenho amostral, que represente, por exemplo, o município que você está estudando. Dá para fazer uma aplicação de questionários em Alta Floresta que inclua, por exemplo, umas 200 pessoas e que os resultados representem todo o município. Como se consegue isso? Fazendo um bom desenho da pesquisa, um bom desenho amostral. Não é difícil fazer. Se vocês tiverem interesse de desenvolver uma outra pesquisa nesse sentido, é possível fazer isso. Só que nessa disciplina não cabe esse tipo de cálculo agora. No caso da pesquisa qualitativa, você não trabalha com desenho amostral, mas então como é que eu vou saber o tanto de entrevistas que eu tenho que fazer? Você para no momento que as respostas começam a se repetir. Entrevista uma pessoa, entrevista outra, entrevista outra, entrevista. Chegou uma hora que, nossa, essa pessoa falou tudo que as demais falaram. Então, vou entrevistar mais uma para testar. A entrevista mais uma, olha, falou tudo que os outros já falaram. Quer dizer, você já exauriu todas as possibilidades. Pronto, pode parar. Aí você pode analisar os resultados. Você já tem todas as informações que você precisa ter. Então, isso é para dar uma ideia da pesquisa. Lembrando que tudo isso dá para fazer com o professor, com alunos na escola. Agora vamos entrar nos tipos de pesquisa epidemiológicos. A gente, nessa disciplina, está estudando só as pesquisas observacionais. As pesquisas experimentais, nem quando a disciplina era presencial, a gente não estudava, porque elas cabem mais ao campo da medicina ou, né, o pessoal da enfermagem, embora alguns casos sejam possíveis ser desenvolvidos na biologia, mas a gente fica mais de olho nessa parte observacional, porque o tempo que a gente tem de execução da disciplina não nos permite entrar nesses outros tipos de pesquisa aqui. Eles demandam mais tempo para execução. Então, as pesquisas observacionais, elas se dividem em descritivas e analíticas. As descritivas são relato de caso e série de casos, que são as mais simples, e as analíticas são transversal, caso controle, coorte e ecológico. Agora eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Então, os estudos observacionais, eles permitem que a natureza determine o seu curso. O investigador mede, mas não intervém na pesquisa. Ou seja, você observa algo acontecendo e relata como aquilo aconteceu. Você não vai lá e separa os grupos em dois, aplica injeção em um e no outro não, ou vacina, ou um comprimido, e daí faz uma experiência com dois grupos para depois analisar os resultados. Não, você não intervém. Você simplesmente pega dados do que está acontecendo e analisa esses dados. Os estudos descritivos limitam-se a descrever a ocorrência de uma doença na população. No caso dos relatos de caso, ele pode ser relato de um caso, de 2 casos, de mais casos, mas ele é um relato com poucos casos, que são geralmente pesquisas que servem para abrir uma janela para novas investigações. Elas lançam ideias. Então, alguém pode pegar um relato de um caso e falar assim, olha, isso aqui é interessante, vamos desenvolver uma pesquisa experimental em laboratório para verificar como que se comporta, né, esse fator que foi observado num caso. Então, são pesquisas que elas precedem outras pesquisas, né, abrem janelas para outras pesquisas. Nesse caso aqui, é o exemplo de uma pesquisa que estudou intoxicação aguda por Zika revoluta, relato de um caso. Então, o objetivo do trabalho foi relatar, observa, uma pesquisa de observação. Então, você só relata, você descreve, é um estudo descritivo, então você descreve. Então, relatou, né, os autores relataram o caso de uma cadela de raça Pinscher que apresentou intoxicação aguda pela palmeira evoluindo para óbito. Essa palmeira aqui que eles estudaram. Então, eles observaram uma cadela que ingeriu as sementes dessa palmeira e aí eles observaram quais foram os sintomas que seguiram. Ela teve convulsões, ela foi levada a uma clínica médica, aí ela teve hipotermia, inconsciência, convulsões. No final, ela teve um diagnóstico de... teve uma medicação e no final ela teve uma série de outros sintomas que levaram a óbito. Então, eles relataram o caso dessa cadela, que foi tratada na medida do possível, mas o caso dela evoluiu a óbito. Então, eles abriram uma série de possibilidades de pesquisa em relação à toxicidade dessa planta.
Isso é um relato que foi apresentado numa revista como um artigo nos arquivos brasileiros de medicina veterinária. Para vocês terem uma ideia do tipo de pesquisa. Precisa de comitê de ética? É bem indicado que sim. Embora, numa pesquisa como essa, talvez seja bem difícil submeter ao comitê de ética sem saber o que vai acontecer com a tal da cadela que foi observada. Mas, enfim, o indicado é que tenha comitê de ética para esse tipo de pesquisa também. Eu trago agora série de caso, um exemplo. Também é um estudo observacional, então só se observa o que aconteceu, ele é descritivo, só se descreve o que você observou. Série de caso é uma descrição que envolve uma série de casos, 2, 3, mais de um. Então, esse exemplo aqui, baixas doses de extrato de cannabis sativa no incremento motor e na dor do paciente com doença de Parkinson, uma série de casos. Então, o estudo consistiu na avaliação do efeito terapêutico de 2 doses baixas de extrato de canabinoides sobre a sintomologia motora funcional da dor em pacientes com doença de Parkinson. Então, esses pacientes tomavam essas doses, né, essas pequenas doses de canabinoides, e eram 4 pacientes, e eles eram observados para ver se reduzia a dor, se comprometia. Lembrando que a doença de Parkinson é aquela doença que treme o braço, então se tinha efeito sobre o tremor, provavelmente a rigidez do corpo, que é outra característica do Parkinson. Então, eles observaram por um determinado tempo, ele não está aqui, mas para vocês terem uma ideia de como é uma série de casos. 4 pessoas. É uma amostra considerável? Não, esse não é o objetivo. O objetivo não é dizer que em todos os pacientes com Parkinson isso vai acontecer. Não. O objetivo é dizer que esses 4 se comportaram dessa forma, e esse é um tipo de pesquisa que pode abrir possibilidades para outras pesquisas, para dar sequência em novas pesquisas, testando essa planta, enfim. Então, existem outras possibilidades. Isso quer dizer que vocês podem publicar relatos de casos específicos, né, que é o anterior que eu falei, ou séries de casos como esse que está apresentado aqui, em resumos deles, por exemplo, em congresso, ou desenvolver um artigo e apresentar uma revista a partir de 1 pessoa, ou 2 pessoas, ou 3 pessoas. Existe essa possibilidade. Existem uns estudos que são analíticos, então eles também são observacionais, também você não intervém, não é uma experimentação, mas eles são analíticos, eles não são descritivos como os anteriores. Nesses analíticos, se tenta quantificar a relação entre 2 fatores, ou seja, o efeito de uma exposição sobre o desfecho, ou seja, se é a cura, se é a morte, sobre o que aconteceu no final. Esses estudos analíticos, eles podem ser transversal, caso controle, coorte ou ecológico. No caso do transversal, que é esse exemplo aqui, é um estudo onde a relação exposição-doença em uma população é investigada em um momento particular, fornecendo um retrato da situação naquele momento. Então, é uma fotografia de como está a situação naquele momento de uma população. Exemplo, prevalência e fatores associados à automedicação em adultos no Distrito Federal. É um estudo transversal de base populacional, ou seja, se estudou uma população específica. O objetivo era estimar a prevalência e investigar fatores associados à automedicação. Então, o que eles faziam? Eles aplicavam questionários às pessoas para saber como elas se automedicavam. E a conclusão foi, a automedicação foi maior em adultos jovens e naqueles com dificuldades na relação de atividades cotidianas. Então, no final, eles tinham um perfil de quem são as pessoas que mais se automedicam no Distrito Federal. Eu trago mais informações sobre essa pesquisa. Aqui, primeiro, para a gente identificar a variável dependente e independente. Para relembrar mais uma vez. Então, a variável dependente era a automedicação, e as variáveis independentes eram, né, fatores demográficos, socioeconômicos, situação em saúde, né, eles colocaram vários fatores, e isso permitiu que eles concluíssem que tipo de pessoa é a que mais se automedica na população do Distrito Federal. Tem um outro esquema aqui que mostra como eles apresentaram os dados. Olha só,
Então, a automedicação era a variável dependente. Todo o resto que está aqui, essas características, são as variáveis independentes. Então, idade, escolaridade, situação conjugal, número de residentes no domicílio, né, a classe econômica, situação de trabalho, empregado, desempregado. E eles ainda separaram por sexo, masculino e feminino, e avaliaram, então, essa distribuição da automedicação de acordo com essa população. Por que ela é uma pesquisa observacional? Eles não chegaram lá com um medicamento para a pessoa tomar. Eles só perguntaram se a pessoa se automedicou no ano de 2012. Então, a partir dessa informação, eles fizeram essas análises. Aqui um pouco de como eles apresentaram os resultados também. E tem uma sequência interessante aqui, que eles mostram como a pesquisa ela demora para funcionar. Eles selecionaram 2.051 pessoas para participar, que convidaram essas pessoas. 231 não concordaram, então já diminuiu o tamanho da população incluída na pesquisa. Então foram entrevistadas 1.820 pessoas, só que 237 questionários tinham inconsistências. Perguntas sem responder, ou respostas equivocadas, rasuraram, né? O entrevistador rasurou, enfim, que não pôde ser usado. No final, eles tinham, então, 1.583 pessoas. Dessas, 51% não consumiam medicamentos nos últimos 7 dias, como era feita a pergunta deles. Então, também não entra na amostra deles quem consumia. No final, eles fizeram toda a análise de todos os resultados com base em 646 pessoas, que eram aquelas que consumiam, né, que se automedicavam, tinham se automedicado nos últimos 7 dias. Então, para vocês terem uma ideia de como uma pesquisa corre, como tem que começar com uma amostra grande quando se quer avaliar algo como é nesse caso aqui. Aqui também um pouco de como foram apresentados, né? Porque aí eles perguntaram, a pessoa se automedicava, mas para que doença? Né? E qual era o estado de saúde? Para poder depois, no final, concluir o que concluíram. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, prof. Está tendo interferência aqui. Bom, outra forma de pesquisa, também é observacional, estudo analítico, então, entre a exposição e entre a doença, nesse caso aqui é caso controle. São incluídos 2 grupos semelhantes a partir de uma população em risco. A diferença entre os grupos é a presença ou ausência da doença. Os pesquisadores olham para o passado para medir a frequência de exposição a um possível fator de risco nos 2 grupos. Então, por exemplo, aqui, amputações de extremidades inferiores por diabetes mellitus. Então, eles identificaram 117 pessoas com diabetes e submetidas a amputações. E esses casos foram comparados com 234 casos controles de pessoas com diabetes que não foram submetidas a amputações. Então, eles foram avaliar um grupo com diabetes com amputações e um grupo com diabetes sem amputações. Aí eles foram perguntar para essas pessoas quem elas eram, como elas viviam, que características, né, que estilo de vida, como que era a vida delas, para poder depois avaliar, então, qual era possivelmente o fator de exposição que levava um grupo a ter amputações e o outro não. Eles fizeram alguma interferência? Não. Eles só selecionaram 2 grupos com características diferentes para avaliar por que algo aconteceu com um grupo e não aconteceu com o outro. Perguntando para essas pessoas sobre a vida delas. Então, resultados. Observou-se existência de associação entre amputação e hábito de fumar. Última glicemia, presença de polineuropatia simetral distal e vasculopatia periférica, que são situações da diabetes, né? Então, eles perguntavam para as pessoas e aí, comparando um grupo com o outro, perceberam quais eram os fatores de risco que fizeram com que alguns tivessem amputação e outros não. Isso é caso controle. Você tem o caso e tem o controle. Então, tem um grupo que tem o caso, nesse caso, as amputações, e tem um grupo controle que não tem as amputações. Aí faz uma série de perguntas para eles para poder encontrar uma resposta, né? Por que enfim, essas tiveram amputações e esses não? Lembrando que pessoas que têm diabetes têm maior risco de ter infecções bacterianas e elas acontecem principalmente nas mãos e pés.
E essas pessoas muitas vezes sofrem amputações de dedos ou de, né, partes das mãos, dos pés, em função dessas infecções, e as amputações são uma medida médica para evitar que a infecção se dissemine para o restante do corpo, porque a pessoa pode ter morte causada por essas infecções. Então, enfim, essa é um tipo de pesquisa, caso controle. Aqui tem também alguns detalhes sobre esse tipo de pesquisa. Então, qual era a variável dependente? Amputação. Variáveis independentes, então, tudo que eles perguntaram além disso, né? Se fumava, se bebia, né? Quais eram as características clínicas, quais eram as outras informações que eram relevantes, que eles buscavam em relação a esses pacientes, para poder fazer essa avaliação. Outra modalidade de pesquisa observacional analítica é a coorte. Nesse tipo de pesquisa, os indivíduos são classificados ou selecionados segundo o status de exposição, expostos e não expostos, sendo seguidos para avaliar a incidência da doença por determinado período. Ou seja, se escreve o projeto, seleciona as pessoas que vão ser incluídas e fica acompanhando essas pessoas por 5 anos, 10 anos. Tem pesquisas de coorte sendo desenvolvidas há 30 anos, há 50 anos, que essas pessoas estão sendo acompanhadas para saber qual vai ser o desfecho, ou qual vai sendo o desfecho ao longo do tempo. Também existe a possibilidade de fazer uma coorte retrospectiva, olhar para trás. Por exemplo, é muito comum quando se procura um médico com uma doença respiratória, se foi fumante. Então, essas informações servem para uma coorte retrospectiva, né? Você pergunta o que aconteceu na vida da pessoa. Então, existem 2 formas de executar essa pesquisa. Você pega as pessoas que têm uma determinada doença e pega os dados dela ao longo do tempo no passado. Ou você pega umas pessoas que têm um determinado hábito que pode levar a uma doença e acompanha elas ao longo do tempo. O mais conhecido é essa relação entre o cigarro e o câncer de pulmão, né? Que é uma das pesquisas epidemiológicas mais conhecidas. Então, no caso da coorte, seleciona um grupo que fuma, um que não fuma, e depois de determinado tempo vai ver quem desenvolveu câncer de pulmão e quem não desenvolveu. Então, aí, né, foi isso que levou à conclusão que o cigarro era o que causava a maior parte do câncer de pulmão nas populações. Se escolhe uma população elegível, os expostos e os não expostos. Aí se faz uma análise entre a exposição, ou seja, o risco, e o desfecho clínico. Aconteceu a doença ou não aconteceu a doença? E a partir disso se faz uma análise dos resultados. O que está simbolizado aqui nessa tabelinha, tudo isso a gente pode fazer nessa disciplina, esse tipo de cálculo, fazer avaliação entre exposto e não exposto. A gente poderia simular no início da disciplina, até na sala de aula, alguma coisa de quem está exposto a algum, né? Por exemplo, pessoas que têm alergia a leite ou intolerância à lactose, bebem leite ou não bebem leite, né? O que acontece com ela? Então, precisa fazer esse acompanhamento ao longo do tempo. E esse tipo de cálculo que é feito aqui é possível também a gente executar durante as disciplinas. Só que nessa modalidade que a gente está fazendo agora não dá. Né? Mas os semestres que eram presenciais, a gente fazia esse tipo de cálculo aqui, executava alguns exercícios com esse tipo de cálculo aqui também. Enfim, coorte é isso. Essa é uma das pesquisas mais reconhecidas na área de epidemiologia. É uma das pesquisas que mais tem aval nessa área e que gera resultados que definem muito sobre que comportamentos médicos devem ter em relação à doença, né? Como é que eles devem agir em relação a uma doença, quais orientações que devem ser dadas para evitar a exposição, enfim. Essa pesquisa, essa modalidade é muito reconhecida. Aqui tem um outro exemplo, complicações puerperais precoces e tardias associadas à via de parto em uma coorte no Brasil. Então, os pesquisadores avaliaram as complicações maternas, precoces e tardias, relacionadas à via de parto, se é um parto vaginal ou não vaginal, né? E aí, eles acompanharam todos os nascimentos da cidade de Pelotas. Pelotas tem a Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, a expertise dela é epidemiologia. Então, eles publicam muita coisa de lá. E eles acompanharam 4.244 mães no ano de 2004, durante todo o ano. Por um período de 6 anos. Depois, né, em 2004, pegaram os dados de 6 anos anteriores, o que tinha acontecido com as mães, em relação às complicações
do parto. E aí eles fizeram uma associação entre o desfecho, ou seja, as complicações, e as vias de parto, se vaginal ou não vaginal. Então, esse é um exemplo de uma coorte. Você olha para trás e se pega todos os dados. E como é que pegar esses dados? Perguntando para as mães? Não. Pegando lá o prontuário médico no hospital. Então, tem que passar para o comitê de ética, tem que conseguir a liberação do hospital com o prontuário médico, para ter acesso ao prontuário e poder avaliar. Se consegue fazer isso numa instituição particular? Provavelmente não. Numa pública, sim, esse é o direito de ter acesso, desde que você tenha toda a documentação, toda a aprovação de comitê de ética, enfim, você pode ter acesso. E se eles não quiserem liberar, você pode mover uma ação e eles liberam, porque os dados são públicos, desde que você se comprometa que você não vai divulgar esses dados, né? Tem que assumir a responsabilidade por isso. Então, é possível fazer esse tipo de pesquisa. Então, como é que esses dados são apresentados? A exposição e a causa, né? A consequência da exposição. Então, complicações precoces, sim ou não. Então, a exposição, né? Que tipo de complicações? Uma infecção, uma anemia, uma hemorragia. Então, tem todos os dados, como eles foram apresentados nessa pesquisa, para vocês terem uma ideia. Mais uma coorte, relações sociais e sobrevivência na coorte de idosos. Então, é um estudo desenvolvido em 2008 e em 2016 e 2017, não é de um até o outro, são os 2 anos, com 1.593 indivíduos de 60 anos ou mais em entrevistas individuais. Então, eles pegaram esses 1.593 idosos e fizeram entrevistas para saber qual era o tempo de sobrevivência deles, se eles mantinham relações sociais ou se eles viviam isolados sem relações sociais. E aí eles apresentaram os dados assim. Então, eles perguntavam, não saiu nenhum dia, saiu 2 a 4 vezes por semana, saiu 1 vez por semana, saiu todos os dias. E aí eles observaram no final que aquelas pessoas, né, quem vivia mais, eram pessoas que tinham mais, viviam mais, né, viviam até os 90, viviam até aproximadamente aos 100, mas que tinham mais relações sociais. E perguntavam para as pessoas sobre o passado delas. Então, um estudo de coorte também, se avalia o tempo. E, por fim, a gente chega no ecológico, que é o tipo de pesquisa que vocês vão executar agora. Eu falei para vocês na aula anterior que ecológico não tem nada a ver com ecologia, né? Nada a ver com o que vocês desenvolvem nas pesquisas de vocês, ou nas aulas de vocês de ecologia. Então, no estudo ecológico, epidemiológico, se analisa dados globais de populações inteiras, procurando comparar a frequência da doença entre grupos diferentes. Então, você pode comparar em populações de países, de regiões e municípios, visando conhecer a possível existência de associações entre elas. No caso de vocês podem escolher só um lugar, mas é comparar entre características diferentes das populações, né? De acordo com a idade, de acordo com o sexo, enfim, nível de escolaridade, classe social. Exemplo, caracterização do perfil epidemiológico de meningite, estudo ecológico na região Nordeste de 2008 a 2008. Então, eles, né, a variável dependente é meningite, e aí eles estudaram a partir de dados secundários, que são o que vocês vão fazer, pegaram dados do Sistema Nacional de Notificação de Doenças e Agravos, do SINAM, que é do DataSUS, que é do Departamento de Informática do SUS. E eles avaliaram esses dados conforme o sexo, a faixa etária, a cor desses indivíduos, e constataram que o perfil epidemiológico a partir, né, desenharam esse perfil para conhecer como que a meningite está distribuída nessa população. Então, o exemplo que eu mais tenho dado até aqui, é esse o tipo de pesquisa que vocês vão fazer. Infelizmente, a nossa condição atual não nos permite fazer as pesquisas anteriores. Mas eu espero que essa explicação de hoje oriente vocês, caso vocês queiram no futuro desenvolver pesquisas diferentes. Então, aqui tem outros exemplos, ó. Perfil epidemiológico da hepatite B no Brasil, estudo ecológico. Sífilis gestacional e congênita, estudo ecológico. Influência de determinantes sociais sobre a incidência de AIDS no Piauí, estudo ecológico. Aspectos epidemiológicos de acidente com ofídeos, estudo ecológico. Então, são dados que você vai coletar num sistema e você analisa uma população como um todo com base em dados que são de um censo ou que são dados da notificação dos hospitais ou das UBSs, né? Geralmente feito pelos médicos. Bom, enfim. O delineamento da pesquisa usando os dados do DataSUS, né? Você tem que escolher uma doença. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é escolher uma doença. E aí vocês vão escolher o fator de exposição.
pode ser idade, sexo, enfim, todos esses dados que eu venho falando até agora. Vão escolher um lugar e vão escolher um período. De tal ano a tal ano, ou de tal mês a tal mês, ou de tal dia, depende do que você vai investigar. E dá para pegar outros dados que não estão necessariamente no DataSUS. Por exemplo, se você quiser fazer uma pesquisa relacionando aspectos positivos da saúde em municípios que têm menos desmatamento. Então, dá para pegar dados de outros lugares. Nesse caso, os dados são do INPE, em relação ao desmatamento. Não precisa necessariamente os dados ser todos do DataSUS. Você pode pegar de uma mesma população. No INPE, a gente tem, que é o PRODES, eu posso explicar para vocês como é que coleta esses dados, caso vocês tenham interesse. Você tem lá o desmatamento de alta floresta ano a ano nos últimos 20 anos. Você pode avaliar um desmatamento, vamos supor, por uma doença infecciosa causada por um inseto que é vetor, que é silvestre, como malária, como outra doença, como leishmaniose. Então, dá para fazer essas correlações entre ambiente e doença, dá para pegar dados de outros lugares. E esses dados de outros lugares são as variáveis independentes. E aí, nós chegamos ao nosso modelinho do projeto que vocês vão escrever essa semana e me apresentar durante a semana para eu avaliar. Então, o título, né? Não precisa fazer capa, folha de rosto, não, economizemos, vamos no essencial. Título, identificação, o nome dos autores e as credenciais, a que disciplina pertence, qual é o curso e universidade, para saber quem são as pessoas, vocês, no caso. Introdução, máximo uma página. Na introdução, vocês vão escrever informações básicas sobre a doença ou o agravo à saúde e seus possíveis determinantes, aquela doença que vocês escolheram. Lembrando que não precisa ser necessariamente uma doença. Pode ser alguma coisa como uma vacinação, sobre educação em saúde, sobre obesidade, ou sobre violência à mulher, alguma coisa que, obviamente, que os dados têm que existir, mas não precisa ser necessariamente uma doença. Quando vocês forem escrever esse texto aqui, é essencial que vocês lembrem que não adianta sair copiando fragmentos de artigos e colando na introdução. A primeira coisa que eu faço é passar num rastreador de plágio. Então, se vocês mandarem alguma coisa que não foi escrita por vocês, com as palavras de vocês, eu vou devolver. Como é que é isso? Você não pode nunca copiar alguma coisa que alguém escreveu igual ela escreveu. E não adianta trocar uma palavra ou outra, porque pega no rastreador. Então, você tem que, se você quiser usar alguma coisa como alguém escreveu, você tem que colocar entre aspas e citar a página onde isso está escrito. Não dá para você fazer um texto inteiro colocando tudo entre aspas. Então, como é que se faz um parágrafo com um texto citando autores? Você pega a ideia do que ele escreveu, redige com as suas palavras e cita ele. Não pode escrever igual alguém escreveu, porque senão é plágio. A não ser que você coloque entre aspas. Então, já estou avisando vocês. Se chegar aqui e eu pegar, eu devolvo, nem leio. Eu começo, leio o primeiro parágrafo, mas isso aqui é plágio, devolvo. Falo, ó, tem plágio aqui, refaço. Então, já tomem esse cuidado, já vou antecipando, né? Não tem o trabalho de copiar e colar para depois ter que fazer de novo. Já façam logo com as palavras de vocês, porque senão eu vou devolver. E aí, depois dessas informações básicas sobre a doença, eu oriento, isso não é regra, mas eu oriento que vocês coloquem informações sobre a região ou o lugar que vocês vão estudar. Eu vou estudar hanseníase em Alta Floresta. Então, o primeiro parágrafo é sobre hanseníase. O que é a doença, o que causa a doença. Você pode colocar alguns dados sobre como ela tem sido, a incidência dela na população do país, do mundo, enfim. Segundo parágrafo, se você está estudando hanseníase em Alta Floresta, então fale de Alta Floresta. Onde se localiza, qual é a população. Fale alguns dados desse lugar, né? E aí, no último parágrafo, o objetivo da pesquisa. Qual é o objetivo? Lembrando que as palavras que estão aqui no objetivo são as palavras que estão no título. Então, é muito fácil elaborar o objetivo se você tem muita clareza do que é o seu título. Lembrando, o título tem que ter a variável dependente, que é a doença, tem que ter o período que você vai levantar esses dados, de tal ano, tal mês, tal dia, e tem que ter o lugar. Então, se você tem essas três informações no seu título, você já está com o objetivo praticamente pronto. Começa com o verbo e você tem o restante do objetivo. Aí você tem que falar, depois mais, no máximo, uma página dos procedimentos metodológicos. Um tipo de estudo, já falei o tempo todo, né? Que tipo de estudo é? Local, período temporal, de quando a quando,
Quais são suas variáveis dependentes e independentes? Tem que estar muito claro aqui. Lembrando que o que você for escrever aqui é o que você vai fazer depois quando você for executar. Então, é bom, para começo de conversa, você já dá uma olhada no DataSUS, eu já vou disponibilizar a aulinha lá para vocês aprenderem, para saber se os dados que vocês estão querendo incluir nessa pesquisa existem. Como eles são apresentados, para você poder falar aqui quais são suas variáveis independentes. Porque às vezes você fala assim, eu quero estudar violência contra a mulher. E os dados que existem lá são só de violência, não diferenciam sexo. Então, você não consegue estudar mulher. Então, tem que ter clareza de se esses dados existem, tanto as variáveis dependentes, no período que você selecionou, no local que você selecionou, e as variáveis independentes. Então, a origem dos dados tem que dizer aqui, se os dados vêm do DataSul, se os dados vêm da Secretaria de Saúde do município, se os dados vêm do Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta, que é outra fonte, se os dados vêm do hospital, de onde vocês coletaram, e o método de apresentação e análise de resultados. Serão feitos só tabelas, serão feitos gráficos, serão feitos mapas. O que vai ser feito para apresentar esses dados? Tem que constar, tem que estar escrito aqui também. Então, esse é o projeto. É isso que vocês vão escrever durante essa semana. E a gente vai avaliar, então, a possibilidade de executar. Aqui tem algumas perguntas que ajudam a organizar esse projeto. Por exemplo, que tipo de estudo? É ecológico, é transversal, é de corte, é caso controle, é uma intervenção? Em que espaço? É município, é estado, é país? Em que período de tempo? São alguns meses, anos ou décadas? Qual é o objetivo? Qual é e quais são as variáveis dependentes, independentes? Quais são os procedimentos? Onde os dados serão coletados? Que dados serão coletados? Como os dados serão analisados? Perguntas que ajudam vocês a sintonizar aqui, situar que tipo de informação vocês vão colocar no projeto. Então, é hora de começar. E aí eu quero saber de vocês. Isso é para entregar redondinho dia 8. Depois de muitas avaliações minhas. Então, muitas avaliações inclui essa semana e semana que vem. Dia 8? É mesmo. Semana que vem é feriadão. Então, vocês têm 2 semanas para elaborar. 2 semanas. Que coisa boa. Professora, está desesperada. Uma semana é muito pouco tempo para quem tem muita coisa. Mas funciona. Te garanto, tem funcionado nos semestres anteriores. Às vezes, o tempo curto funciona mais que o longo. Porque deixa para a última hora. Mas a pessoa faz chorando, a madrugada chorando. Trabalha na pressão. Tem aluno que precisa da pressão, tem aluno que não. Eu, como aluna, odeio pressão, mas eu sei que tive colegas que, se não tivesse a pressão, não ia, né? Então, vai de cada um, né? Bom, vou tirar, então, a gravação, e aí quem não está aqui na aula presencial, me pergunte depois, tá bom?